Quem escreveu a Epístola aos Hebreus? A Epístola aos Hebreus é uma leitura fundamental para todos os cristãos. Nela, o autor faz uma rica exposição acerca da superioridade de Cristo. Certamente, todos aqueles que almejam crescer cada vez mais no conhecimento da Palavra de Deus devem ler essa carta. Nesse estudo, faremos um panorama da Epístola aos Hebreus. Um dos principais debates sobre a Epístola aos Hebreus se dá por conta da identidade de seu autor. Desde os primeiros séculos da história da Igreja, teólogos tentam estabelecer quem teria sido o autor da Epístola aos Hebreus. Sendo bem direto, tudo o que podemos afirmar é que o autor da Epístola aos Hebreus é desconhecido. Apesar disso, sabemos algumas coisas importantes sobre ele. O autor foi um homem. Ele usou a forma masculina de um verbo grego ao escrever sobre si mesmo no capítulo 11 e versículo 32. Era alguém que dominava o grego. Era um profundo conhecedor do Antigo Testamento. Ele usava especialmente a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento. Ele conhecia pessoalmente seus leitores originais, Hebreus capítulo 13, versículo 22 a 23, e tinha um cuidado pastoral por eles. Ele foi convertido à fé em Cristo por meio do ministério instituído pelos apóstolos. Isso significa que ele não teve contato direto com Jesus. Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4. Ele também conhecia Timóteo pessoalmente. Hebreus capítulo 13, versículo 23. É claro que tentativas para determinar o autor da Epístola aos Hebreus não faltaram. As principais sugestões são Paulo, Apolo, Barnabé, Lucas, Silas, entre outros. Devido ao mistério sobre a identidade do autor dessa epístola, automaticamente existe alguma dificuldade em se determinar uma data exata para sua composição. Mas algumas características presentes em seu texto indicam uma data aproximada. Aparentemente, quando a Epístola aos Hebreus foi escrita, o templo ainda existia e os rituais eram regularmente realizados. Hebreus capítulo 10, versículo 1 a 11. Sabemos que o templo foi destruído por volta de 70 d.C., na queda de Jerusalém. Então, a data mais provável para a composição dessa epístola é antes desse período.